Olá galera, mais uma aulinha hoje de mineralogia e petrografia. Agora acertei. Bom, a gente vai dar continuidade então ao nosso estudo sobre a formação das rochas ígneas, tá? Então vamos lá para o nosso quadro. Nós vamos falar hoje sobre os modos de ocorrência das rochas ígneas, tá? Então a gente vai falar sobre o modo de ocorrência das rochas ígneas. Mas a gente vai começar falando sobre a aula anterior, né? Relembrando aquela nossa tabela que nós vimos, né? aquela listagem, aquele gráfico que a gente mostrou, né? Ou seja, a partir de um magma, tá? Existem uma ordem de cristalização, né? Essa ordem de cristalização que foi, né, proposta pelo Darwin, mineralogia, que ele mostra que essa ordem é estabelecida por características físicas, né, físico-químicas que envolvem a composição do magma. Mas de uma maneira geral, né, existe uma série que ele chama de série descontínua. Então a partir de um magma cerca de 1.200 graus Celsius, a partir do momento que ele começa a resfriar, começa a cristalizar a olivina. Parte dessa olivina se cristaliza, mas parte dela ela reage com o líquido restante e vai formar, por exemplo, os piroxênios, que é um grupo de minerais, são cerca de 40 e poucos minerais que pertencem a esse grupo dos piroxênios. Continua resfriando, vai se formar os anfibólios. Depois dos anfibólios vai se formar, né, vão se formar as biotitas, tá? Depois da biotita se forma o feldespato potássico. Depois do feldespato potássico se cristaliza a muscovita e por último o quartzo. Tá? E existe a série contínua, que forma os feldspatos, né? Que vai dos feldspatos potássicos até os feldspatos mais ricos em cálcio, que você tem uma composição mais rica em cálcio à medida que vai, né, os plagioclásios até trocar por sódio. Então essas duas ordens de cristalização, a série contínua e a série descontínua, representam essa ordem de cristalização. Então sempre o mineral cristaliza, parte deles fica cristalizado, parte reage com o líquido restante e forma um novo mineral. Então você vai ter sempre um novo mineral se formando à medida que vai resfriando, né? À medida que vai resfriando até cerca de 600 graus Celsius. Tá? Então, basicamente foi isso que a gente viu na aula anterior. As rochas, então, as rochas plutônicas ou intrusivas, a gente já tinha visto, são aquelas rochas que se formam, né, que se consolidam no interior da crosta. Então, aqui você tem, por exemplo, uma zona de subducção. E essa zona de subducção você tem a fusão, né, dessa crosta oceânica e ela gerando esses plutons que vão, né, chegar próximo da superfície e vão resfriar nessas localidades. As rochas intrusivas, então, o modo de intrusão, né, se deve à diferença de densidade entre o magma, né, e as rochas encaixantes. Então, essa diferença de densidade entre o magma e as rochas encaixantes é que vão formar, né, esses modos de ocorrência. Outros fatores têm a ver com a viscosidade do magma, ou seja, se o magma está mais líquido ou mais pastoso, então isso representa o que a gente entende por viscosidade, e a tensão da rocha encaixante, né, a pressão que a rocha encaixante faz. Em função dessas características, por exemplo,
a gente vai ter aí algumas estruturas intrusivas, né? Então, essas estruturas que a gente tem nessas rochas, então essas estruturas, tá? Elas envolvem, né? Sempre a gente pode considerá-las ou como discordantes, quando elas cortam as camadas, né, as encaixantes, ou quando elas se encaixam, e quando elas estão, né, entre as camadas de rochas que estão subjacentes. Então, a gente costuma dividir entre os corpos intrusivos menores. Então, a gente tem os veios e os diques. Então, aqui um dique, né? Então, você tem um dique cortando essas rochas sedimentares pré-existentes, então é uma estrutura discordante, tanto os diques, né, como os veios, que são praticamente a mesma coisa. Então, você tem os diques cortam, né, a rocha encaixante. As apófises são essas formas que fazem a ligação entre o dique conectado, né, o dique e é um dique conectado a alguma coisa, então a gente chama de apófise. Quando você tem que uma estrutura ela se encaixa dentro das estruturas pré-existentes, a gente tem as chamadas os cios ou soleiras, né? Então aqui você tem um cio ou uma soleira, que é uma estrutura que se encaixa entre as camadas pré-existentes. Então, essas estruturas menores, a gente tem esses três grupos aí. Os discordantes, que são os diques, né, e os veios, né, as apófises, que seria um dique que está conectado a uma outra estrutura, né, e os cios ou soleiras, que são as estruturas tabular, na forma tabular, e que são concordantes com as rochas superjacentes, que estão sobre elas, né? Nós temos aqui algumas estruturas maiores, por exemplo, os lacólitos. Então, os lacólitos são aquelas estruturas que têm o formato de cogumelo, né? Então, você tem esse formato de cogumelo que representa os chamados lacólitos. Você tem os lopólitos, que são esses que têm formato de pires. Então, você tem a camada e ele forma esse formato de pires. Então, aqui você tem os lopólitos. Você tem os facólitos, que representam celas, né, como se fossem um formato um pouco mais, né, proeminentes, né, que tem esse formato. Assim você tem os facólitos. Existem outras estruturas aí, mas para nós o que interessa são essas. E os pescoços vulcânicos, também chamados de necks vulcânicos, né? Que corresponde àqueles antigos condutos vulcânicos. Aqui, então, você tem um neck vulcânico, ou seja, depois que se vier a erosão e a erosão desgastar essas áreas que são, né, correspondem às áreas das encostas do vulcão, vai restar só o conduto vulcânico. Então, a gente chama esse conduto vulcânico restante de neck. Tá? Então, o neck corresponde a esse conduto vulcânico. Você tem os batólitos, né, que quando você tem uma exposição maior do que 100 quilômetros quadrados, e quando você tem uma exposição menor, né, na superfície, você tem os chamados stocks. Então, aqui você tem menos de 100 quilômetros quadrados. As diatremas são aqueles condutos vulcânicos de kimberlitos. Então, você tem geralmente esse formato de como se fosse um cone de sorvete, né? Tem esse formato típico de cone de sorvete. É um tipo de estrutura chamada diatrema, né? E que representa esses condutos vulcânicos de kimberlitos. Os kimberlitos, eles são rochas típicas de acumulação de diamantes, por isso a sua importância, por isso que são muito estudados, né, pelo valor econômico que representam, né, esses kimberlitos. Os kimberlitos, os diamantes, eles se formam sob altíssimas pressões e temperaturas. Então,
representam esses condutos vulcânicos, né, que carregam material lá, que são formados lá no manto, as grandes profundidades, grandes temperaturas do manto, e que, na medida que eles sobem pelo conduto vulcânico, eles ficam presos em determinados espaços, e isso leva à formação desse tipo de estrutura chamada de diatrema, né, E, por último, não menos importante, apenas uma coisa que eu já falei: quando você tem uma estrutura aparente, né, que é o afloramento, ele tem uma área, aqui então corresponde à área. Quando essa área é superior a 100 km², a gente tem, né, os batóritos, e quando essa área ela é menor do que 100 km², a gente tem os estoques. Então, só para representar aqui de uma maneira mais simplificada, então, você tem uma sucessão de rochas sedimentares. Então, se você tiver uma intrusão, né, um magma que intrudiu, né, dentro de uma rocha pré-existente, parte desse material, parte dessa rocha, ela pode, né, fundir ou, por pressão, né, romper camadas aqui, formar, né, os necks vulcânicos, formar atividade vulcânica na superfície, os derramamentos. Parte desse material ele pode cortar as rochas pré-existentes, formando os diques ou veios, ou parte desse material pode se encaixar entre camadas, formando as soleiras, e pode adquirir formas bem características, como os facólitos, os lapólitos, né? Essas formas que são bem características de estruturas internas que estão localizadas no interior da crosta e que um dia podem, devido à própria movimentação tectônica, surgir na superfície ou ser erodido e também aparecer na superfície na forma de afloramento. Tá? Então, basicamente, né, eram essas as informações sobre esse assunto, né, sobre a formação desse tipo de estruturas plutônicas, né, estruturas que estão ligadas à formação das rochas intrusivas. Então, são estruturas, são formas, né, que se localizam no interior da crosta, né, a partir de atividade plutônica. Beleza? Até a próxima aula. Grande abraço a todos.